Fala pessoal do Papo de Arquibancada, vamos fazer o react hoje da estreia do Adriano, Maurinho. Vamos ver hoje o Adriano estreando pela Inter contra o Real Madrid. Bora? Cara, isso aí é sensacional, porque assim, para quem não viu o Adriano Imperador jogar e se empolga com os atacantes meia boca hoje, esse cara foi um monstro, né? Como é que deve ter 18 anos, né, Chico? 18 anos. 18 anos, quem tá saindo aqui no número 32 é o Vieri, tá? Quem tá saindo no ano, porque o número 32 é só o Vieri. Esse jogo aqui é o seguinte, o jogo tava 1-1, aqui era o troféu Santiago Bernabéu. Isso foi lá em Madrid, contra o Real Madrid, e entra o Adriano para estrear depois dos 80 minutos. O jogo já estava 1-1, estava dando empate, estava tranquilo, joga o moleque para fogueira. E aí ele já entra e começa a mostrar o que seria, o que viria a ser o nosso... Pausa aí, rapidinho. Olha só, já que é um react, o Zanetti deu o passe para ele. Olha os caras que estão jogando com ele. Ó, bom. Vamos ver quem está jogando com ele. Cadê? Eu tenho esse cara. Você tem aí? Tenho, vamos lá. Olha o nome, os nomes pesados que estão nesse jogo. Então, Real Madrid tinha Casillas no gol, Salgado na lateral, Hierro, Jerime e Caranca. Depois, McManaman, Makelele no meio-campo, Elgueira, Solari e na frente Guti e Raul. Isso era o Real Madrid. Grande Raul. Guti também, porra, cracaço. Erro, cara, erro. E era muito bom. Erro foi um zagueiraço. A Inter tinha no gol todo goleiraço. Lateral, Cauê, a zaga, Materazzi e Blanco. E Blanc. Esse Materazzi jogava muita bola. Esse Blanc não é o francês lá? Acho que é o francês, sim. Então são dois campeões de Copa do Mundo. São dois campeões de Copa do Mundo. Aí você tem o Gresco na lateral esquerda, aí no meio, Binotto, Dibádio, Sidorf no meio campo. Nossa. Calon. Aí vem o nome aqui monstruoso do cara, que é Guglien Pietro e o Vieri. Aí o Vieri sai nos 82 e entra o Adriano. Basicamente é esse o nível que o moleque que jogava no Flamengo, Campeonato Carioca contra o Bangu, vai para Madrid e estreia, e esse jogo estreia dele. E tem um detalhe, né? O Adriano Imperador, ele era tido como você está falando, né? Que ele não era um cara que perdia muitos gols fáceis, né? Até você vai. Ele perdia muito gol. Assim, quando ele estava no Flamengo, ele era muito afobado. E aí, mas olha isso, viu a dominada no peito dele? Cara, você está falando de um cara de 18 anos, né? De um cara da Vila Cruzeiro. Isso. Olha lá, olha essa matada no peito. Ele amortece no peito e gira. Ele já faz o giro, cara. Mas você sabe o que acontece também? Eu fui dar uma olhada pro Adriano. O que aconteceu com o Adriano é o seguinte também, Mauro. Ele era lateral direito. Era lateral direito ou esquerdo, não é? O Alessandro, que é ídolo no Corinthians, falou isso, que ele era conhecido como Scooby. Olha isso, olha o gol que ele perdeu. Exatamente. Ele era Scooby, ele era magro, alto, e perdia uma quantidade de gols absurda. Mas por que ele perdia uma quantidade de gols absurda? Porque ele era lateral. E aí tem um problema de base no Brasil. Ninguém ensina os moleques ninguém ensina fundamento para os moleques. Vamos ver o depoimento do Adriano que fala sobre isso. Bora. Deixa eu soltar aqui. Verdade. Bom, você falou que foi para a Fiorentina, Parma e voltou para a Inter. No Parma tem algum momento especial assim? Ah, tem sim. Quando eu aprendi a fazer gol. Prandelli. Eu não sabia fazer gol não, negão. Fechava o olho e papum. Chutava forte. O goleiro não vai pegar, você não pega na cara. E ele me ensinava toda a mão quando eu ia embora, tipo assim, acabou o treino. Ele, Adriano, pode voltar. Eu falei, puta merda. Aí ele cruzava pra mim, eu matava no peito e ia de frente pro goleiro, pai. Faz isso, faz aquilo. Ele que me ensinou. De outro controle de Adriano. Cara, é interessante isso. Não tem ninguém na base. Não tem ninguém que ensine os moleques da base fundamento de fazer gol, né?
A gente Engraçado. vê muito isso do Tele, né? Eu ouvia falar do Tele, que o Tele treinava fundamento, né? Depois a gente vai falar de um... A gente tá vendo aí, Fê, os comentários, né? Você tá falando do Adriano, do Imperador no São Paulo, jogou muito. A gente já vai comentar essas partes aí, mas ele é um monstro, né? E ele agrada os três aqui, né? O Fê tá aí no chat com a gente, jogou no São Paulo, ele jogou no Corinthians e jogou muito no Flamengo, né? Vamos Bom, vamos ver onde ele jogou então, Maurinho. Vamos lá. Vamos mesmo. Passa aí. Então é assim, o Adriano, eu me lembro dele começando, ele começa num jogo destruindo o São Paulo. A estreia dele, se vocês pegar a estreia dele no Flamengo, ele já destrói o São Paulo no Morumbi. Ninguém sabia quem era aquele moleque lá, ninguém sabia. E o Adriano, ele foi convocado cedo para a seleção brasileira, tá? Ele vai para a seleção brasileira muito novo. Então você pode ver que quando ele estreia, o Zagallo, se eu não me engano, era o cara que já ficou de olho nele e levou o Zagallo, ou quem era ali, mas ele foi muito novo para a seleção. Se eu não me engano, não sei se o Zagallo era o técnico do Flamengo, que indicou ele para a seleção, tudo, mas ele foi novo, ó. Você vê que ele chega em 2000 ele já começa a jogar pelo Brasil. E ele nem era tudo isso no Flamengo, ainda me lembro de fora, eu falei, mas que esse Adriano que convocaram, né? Acho que foi porque ele estava no Parma, ele vai para a seleção e tudo. E aí ele começa no Flamengo, aí depois ele vai para a Inter, né? Que é aí que a gente está mostrando hoje. Hoje o React é só a estreia dele. A gente não vai ver todos os lances dele, né? Mas é entrevista, ele falando da estreia. A gente vai comentar um pouco do que é o Imperador. Mas esse cara foi imenso, assim. O Didico, né? Querido Didico, assim. E não tem quem odeie o Adriano. Não tem quem. Só a imprensa que fica com esse politicamente correto e tal. Porque, assim, o Adriano foi um baita, cara. Um cara é daqueles que eu gostaria de ter conhecido. Do Inter ele fez 13 jogos, um gol só, que inclusive vai o gol aqui que a gente vai ver. Depois ele vai para a Fiorentina e por último no Parma. No Parma, de 2002 a 2004, que é o que ele está falando do treinador aqui, que ensinou ele a fazer gol. Porque, o moleque sai do Brasil, de lateral, improvisado no ataque. Porque ele conta, Mauro, que ele era lateral e ele ia ser dispensado. Aí tem um cara da base do Flamengo, um Carlinhos, que fala, não manda ele embora, não. Adapta ele para jogar de atacante. Ele grande, pesado. Ele era um monstro, né? Quando ele arrancava, ninguém parava ele. O cara fala, não, bota esse cara de atacante, e aí ele deslanchou como atacante. Mas ele não sabe fazer gol. E esse cara, no Parma, é que ensina ele a fazer gol. Depois ele volta para a Inter, vira o Imperador, e depois ele cansa um pouco de Europa, volta para o Brasil, joga São Paulo. Acontece a morte do pai dele, né? Exato, a morte do pai dele foi bem pesada para ele. Depois ele volta para o Flamengo e tal, Roma, Corinthians, Flamengo, de novo em 2012, já para aposentar, mas sem fazer nenhum jogo. Atlético Paranaense e joga um pouquinho Miami aqui. E é isso. E na seleção brasileira foi um monstro, ganhou a Copa América em cima da Argentina, que a gente vai ver no finalzinho, sensacional. Como Copa das Confederações, né? Ele foi o melhor jogador da Copa das Confederações, ele ganha aquela Copa América fazendo gol na final. E assim, parte da volta dele é pelo São Paulo do Fenha, que recupera o Adriano, né? Porque ele vai da Inter para o São Paulo, ele ganha aquele X, né? Que ele teve esse X também no Corinthians, né? Representando o 10. Agora, o que a gente... Ele tem, eu acredito que 3 momentos da carreira, né? Ele tem um início da carreira, que é o que a gente está vendo aqui, que você está comentando, que o Alessandro falou que ele era todo estabanado, que o Zagallo tinha enxergado que ele era um baita potencial. Aí ele tem o lance de que quem que ele conhece na Inter quando ele vai, né? E isso ninguém fala na imprensa, né? E eu não vejo ninguém dando. Assim, o Adriano, ele não é que ele foi corrompido, mas quem recebe ele na Inter é o Fenômeno. Ele mora com o Fenômeno. Ele mora com o Fenômeno. E como ele mora com o Fenômeno ensina todos os caminhos, queira ou não queira, meio tortos da Europa, né? O que faz com que o Adriano... E segue uma linha, né? Porque o Fenômeno meio que acompanhava a linha do Romário, né? E o Adriano também, ele não é um atleta, ele é um craque. O Adriano é um craque, é um gênio da bola, mas ele não é um atleta. Então, às vezes, a gente confunde isso de bola no pé e atleta. Então, o atleta tem uma carreira mais longeva. Mas ele é no nível de qualquer atacante bom que você falar, ele é nesse nível. Só que o começo dele com o Fenômeno, que é o que acontece com o Neymar agora. O Neymar não vai conseguir ele não vai conseguir chegar no nível que o Messi e o Cristiano Ronaldo chegaram, porque
Assim, carnaval, ele tá no carnaval, ele pula, ele é totalmente... O Adriano não segue essa linha. Então, para quem estiver chegando até a gente aqui, achando, mas o Adriano ele não teve tantos gols quanto vários atacantes, é porque ele não foi atleta. Ele não foi atleta, ele aprontava fora do campo, ele vivia a vida dele fora do campo, e ele não conseguia. Mas ele, no auge dele, ele é um espetáculo, assim, assistir o Imperador. Tá no mudo aí, Chico? Acho. Tava no mundo, mas no auge dele ele era imparável. Bom, vamos continuar a jogada aqui. E aí ele recebe esse passe, e aí dá aquela arrancada dele que a gente conhece. Olha isso. 18 anos, hein? Contra o Real Madrid. Aí é no Santiago Bernabéu, né? No Santiago Bernabéu. Contra o Real Madrid e Santiago Bernabéu. Ó, vamos ver aqui. Ele vai falar agora sobre essa falta. Você falou da Inter de Milão. A gente estava assistindo hoje de manhã, revendo, né? Primeiro jogo no Bernabéu, lotado, Real Madrid e Inter. Você chegou lá, bateu uma falta, tum! Porra, e pior disso, uma semana antes, né? Que eu tinha acabado de chegar, cara. Eu tinha acabado de chegar daqui do Brasil, né? Aí comecei a bater falta aí o Seedorf. Porque o Seedorf, a mulher do Seedorf é brasileiro, então ele fala um pouquinho português. Aí eu tô batendo falta, eu sempre chutei forte, né? E pum, eu tava só acertando. Parece que é Deus. Parece não, é Deus. Aí o Cooper me botou no segundo tempo. Aí peguei a bola e fizeram a falta e tal. Pô, o Seedorf, quem queria bater era o Materazzi, né? O Materazzi é grosso pra caralho, um zagueiro desse tamanho. Porrada come. Aí o Materazzi, não, quem vai bater sou eu, né? Eu não entendia muito italiano, eu tinha acabado de chegar. Falei, opa, eu vou recuar. Aí o Seedorf, não, quem vai bater vai ser o Adriano, olha só. E o Materazzi vai falar com o Seedorf? Melhor não. O Seedorf é um monstro do futebol. Quem tem mais moral? Negão é foda. 7% de gordura, aquele negão. Imagina. Só tinha pele e músculo, aquela merda. Aí fui e fiz o gol. Pô, mas aí você fala aí que fez gol, parece que foi simples. Você deu uma pedrada ali que foi linda. Meu Deus, cara. Porque noção eu tinha de direção, né? Óbvio, quando a gente vai bater, a gente tem noção da direção. Mas eu não sabia que ia ser tão forte assim, não, cara. Cássio tentou, não vai não, filhão, que não adianta não. Maurinho, aí a gente vai conseguir ver aqui na imagem, a gente vai ver aqui na imagem até depois o Materazzi trocando uma ideia com o Seedorf. Ele leva a entrada do Hierro aí, né? Foi. E, cara, olha isso aí, Becão de Fazenda. O Hierro foi um jogador clássico, mas assim, foi entrada de Becão de Fazenda aí. Olha o Seedorf falando com ele. Olha o Materazzi atrás. Ele não. E vai falar o quê do Seedorf? Cara, o Seedorf é campeão pelo Real Madrid, campeão pela Inter, campeão pelo Milan, pelo Botafogo. Esse cara é um monstro do futebol. Cara, um dos maiores jogadores, assim, da história, né? Assim, foi sensacional ter o Seedorf jogando no Brasil. E na verdade, a gente tem que fazer um do dia do Seedorf, porque, assim, as pessoas não falam tanto que esse cara jogou bola, cara. Esse cara ele é gênio. Tem que fazer mais disso, Chico. Bem melhor do que falar de futebol hoje. A gente vai fazer mais isso. Olha lá. Muy cerquita de la frontal, hay que tocarla muy bien, porque es muy difícil, hay muy poco espacio para elevar el balón por encima de la barrera y que caiga dentro. Ahí hay lío en la barrera, atención al disparo, cómo le pegó Adriano, impresionante arriba la escuadra, y el Inter se va a llevar el trofeo Santiago Bernabéu. Que impressionante zurdazo. O Casillas não vê a bola, cara. Mano, não tem como. E a gente não vê gol assim hoje, cara. A gente não vê, parece que chega num ponto que... Olha isso, mano. O Casillas ele tá debaixo da bola. O Casillas está debaixo da bola, ele não chega. É muito forte, cara. Não tem gol assim hoje. Aqui, o Casillas está do lado direito. Ele tá do lado direito, ele tá do lado da bola. Ele não chega.
Olha lá, ele não chega, cara. Demais, velho. Ele não chega. É espetacular. Adriano era um monstro. Era assim, a estreia dele já mostrou que ele seria um garoto diferenciado, né? E aí a gente tem toda a carreira dele igual você comentou. Ó, os cara pedindo camisa para ele. Fala, pô, não dá. Cara, esse cara vem da favela do Rio. Ele a gente não tem ideia, ele tem 18 anos. 18 anos. A minha filha tem 14 quase, né? Ela é uma bebezona, cara. Mais 4 anos. A minha cunhada, ela é da Vila Cruzeiro. E ela disse que ele tá sempre por lá, cara. Ele tá sempre por lá. Agora vamos pegar o seguinte. Adriano na seleção brasileira. Para mim tem dois momentos grandes. Para mim tem um momento grande do Adriano, que é ele na seleção brasileira na Copa América, tá? Esse jogo, eu morava na Argentina, quando o Brasil foi campeão na Copa América contra a Argentina, lá na Argentina. E eu morava lá. Inclusive, eu estava de férias, eu e minha esposa, a gente estava viajando, a gente estava numa área de vinhos que tem lá na Argentina, e a gente estava num hotel e a gente foi parar para ver o jogo, e a gente foi ver o jogo, a gente ia ver o jogo aonde? Na rua não tem como, a gente vai apanhar. A gente viu o jogo do quarto do hotel. E o Brasil estava numa situação horrível, mas vamos seguir aqui que a gente vai ver. Argentina na fila, né? Argentina na fila. Na fila, que só foi sair da fila agora, né? Na Copa América, ganhou aqui no Brasil. E aqui vamos ver o Adriano falando um pouco sobre esse jogo, e principalmente sobre o gol dele. Olha lá. Uma oportunidade eu me mostrar para o Brasil, né? Porque eu não joguei aqui de verdade antes, no Brasil, para mostrar para a população quem eu era. Eu não tive a oportunidade de mostrar isso. Eu fui ter depois. Então, a seleção veio para me mostrar quem eu era de verdade. Entendeu? Então, para mim, eu falei, agora eu vou ter que ir. E graças a Deus, Papai do Céu, mais uma vez me abençoou. Um detalhe aí, ô Chico, pausando aqui rapidinho, ou falando, eu vou falar aqui, um detalhe do Adriano aí é que aquela seleção era uma seleção... Bem que acho, não, essa seleção aí não era a seleção. Na Copa América, o Brasil não levava a sério a Copa América. Era a seleção jovem. Ele mandava time C ou B. Era a seleção jovem, era. E só uma coisa aí que o Fenha falou, ó, o craque Neck tem razão quando fala que nós não temos mais jogadores que fazem gols de falta, né? Sobre isso do Adriano. E ele fazia, né? Fazia muito gol de falta. Era só pedrada. Vamos lá. Não sei se era Messi mais um ali. Eles ficaram ali batendo aquela bolinha. A porrada ia comer, rapaz. O Luiz Fabiano já queria pegar todo mundo. Eu falei, vamos pegar, então vamos embora nessa. Luiz Fabiano era outro louco também, craque. Direito, você perceber, a minha mão fez assim, pra trás. Eu ia dar a cotovelada aos caras. Nessa que eu fiz assim, eu já virei o corpo, a bola caiu, tipo assim, pra mim. Eu só puxei, falei, o gol tá ali. Mas eu não vi aonde a bola ia entrar, não, porque era na emoção do jogo. Isso é mentira. Se eu falar que eu bati ali certo, mentira. Quando eu virei para dar cotovelada no moleque, os caras estavam tirando hora com nós. Aí a bola bateu. Vem cá. Tum. 2 para a Argentina, 1 para o Brasil. Lutou sempre muito a jovem seleção. Essa só que a gente mete a porrada nos caras, né? Agora o Tevez faz ali uma graça. Diz o Júlio Batista, perdeu 2 jogadores importantíssimos por contusão. Kleberson. Esse jogo aqui, a gente tava 1-1 o jogo, e a Argentina faz o segundo gol aos 41. E aí eles começam a fazer essa cera aqui atrás. Eles começam a pegar essa bola, fazer cera aqui atrás, o Tevez fica de gracinha. O Galvão já dava como derrota, que, tava criticando que o Brasil não levou o time titular, eu lembro desse dia. Cara, assim, tem gente que gosta do Galvão, com todo respeito, mas não dá. Ele é muito pessimista na narração dele. Ele cara. É muito pessimista. Ele vai arrumar confusão. Daí furou. Deram a chance que a Argentina não podia ter.
Olha o Luiz Sabino. Olha o Luiz Sabino já meio... Uma confusão. Você é jogador de seleção principal, é preciso saber... E assim, uma dupla Luiz Sabino e Adriano Imperador, cara, é uma dupla... Não, cara, monstruosa. E aí vem o Galvão e fala, é preciso saber perder. Cara, na hora eu tava no hotel, eu falava assim, vai se ferrar. Como perder? Não tem que ser, tem tempo ainda. Como é que o cara fiquei puto esse dia. Fiquei puto, Galvão. Vai se ferrar, cara. Tem que saber perder a Argentina, tudo. Tinha que salvar o cargo. E perde num jogo dramático por 2-1. Pode até empatar. Quem sabe agora? Capricha, Adriano. Olha o empate! Gol! Cara... Mauro, eu tava no hotel. Eu fiquei louco, a gente gritava tanto no hotel, cara. É assim, foi uma coisa... foi chutava a parede, dava soco e fazia tudo. E era, cara... Foi sensacional esse jogo. Ó, para você e pro Fenha aqui, isso aí me remete bons momentos do futebol. Cara, esse foi um dos dias mais felizes meu. Eu amo a seleção brasileira. Eu fiquei, assim, contra a Argentina, no último minuto. A facilidade que esse cara pega... Aí é 2004, né? 2004, se não me engano, que era 2 anos antes da Copa do Mundo. Cara... E ele bate, depois ele... Não sei se você tem aí, ele vai para os pênaltis, depois ele bate, o pênalti faz. Não cheguei a botar, só botei ele bate os pênaltis, ele faz. Se você prestar atenção, bate o primeiro. Se prestar atenção, aqui tá o braço dele, porque ele falou que ele não subiu para dominar a bola. Não, ele falou já pra... E ele vai virar inteiro assim o braço. Então, ele subiu para dar a cotovelada lá. Ele sobe para dar, ó. Aí ele erra, a bola sobra. A vida é incrível, né? A vida é incrível. Você pode cagar, ele ia cagar, ser expulso, não, a bola sobra, né? Às vezes a vida dá dessa, cara. E o retardado do Galvão falando, pode até empatar. Vai pro inferno, cara. Ó, outro cara que foi monstro, Ricardo Oliveira também. O Fenha falou assim que para ele, ó, para entender, ó, o comentário dele é muito importante, né? Ó, depois do Ronaldo, os últimos novos verdadeiros foram Imperador Fabuloso. Gabigol e Pedro não saem na foto, concordam? Né? Concordo. Assim, não tem comparação. A gente está falando de um cara que é imperador, considerado assim, o cara é ídolo onde ele vai. Mauro, naquele dia eu li todos os jornais, Olé, vi as televisões argentinas. Os argentinos daquele dia em diante, eles tinham medo de jogar contra o Adriano. Eles preferiam jogar contra o Ronaldo Fenômeno do que contra o Adriano. Eles tinham literalmente... Assim, eu não vou descaralhar, eles tinham medo. Quando ia o Adriano, eles falavam assim, lá vem esse cara de novo. Era muito legal você ver o jogo do Brasil com os argentinos narrando. Eles morriam de medo. Medo do Adriano. Não, e assim, o Adriano, um ano depois, ele vai destruir a Argentina de vez, assim. O que ele vai fazer na Copa das Confederações Sim. É um negócio surreal. Foi um passeio, aquela população foi um passeio. Pena que nós só tivemos, assim, no fundo, 2 anos desse cara, né? A gente não depois ele vai... a gente vai falar mais pra frente, mas a gente tem um lampejo dele no Flamengo, que ele joga muito. Mas, assim, esses 2 anos dele é um negócio que, para mim, ele tinha chegado no nível do Fenômeno, tá? Ele tinha tudo para ser. Só que agora a gente vai entender no próximo vídeo por que ele parou, por que ele deu uma caída. Claro, tem os problemas psicológicos, mas teve problema físico também, tá? Tá. Dá uma olhada aqui. Nossa. Pode sim. Eu vou ficar com você, eu vou querer tirar uma foto. Eu operei 2 vezes, cara. Então, eu queria que você falasse isso, porque o Kobe Bryant, ele fala, quando o Kobe Bryant rompeu aqueles dele, foi durante um jogo. Quando chegou no vestiário, todos os repórteres em cima dele. E os caras já queriam saber o que ia acontecer. Ele falou, cara, calma. Depois ele falou em entrevista, falou, cara, o rompeu Aquiles para um atleta é como se fosse o beijo da morte. Porque você não consegue mais sustentar o corpo direito. Não consegue mais. Olha. Por isso também que eu parei de jogar.
Porque a cobrança em cima de mim ia ser muito coisa. Você tem que se adaptar de outra forma para jogar. Mas tu acha que a imprensa quer saber disso? Então, Maurinho, esse foi o motivo dele ter parado. Lesão, né? Lesão. Esse problema no tendão, que o que ele disse é o seguinte: ele rompeu o tendão a primeira vez quando ele estava na Itália ainda. Estava na Itália e rompeu o tendão. E o problema do tendão dele é que você perde a sustentação. Então, os últimos anos dele jogando futebol era sem esse apoio, sem essa força, né, nesse pé esquerdo. E ele dizia que ele tinha que se adaptar. Então, ele já não ia conseguir mais jogar a nível de Europa. Ele veio para o Brasil e ele deitou. Ele fez uma temporada excepcional no Flamengo, uma arrancada para um Campeonato Brasileiro de 2009, assim, que tirou o Flamengo de uma fila monstra. Mas ele não estava mais aguentando jogar, cara. É o que ele dizia, a imprensa me cobra muito. Então, eu com o pé, tendo que me adaptar a minha forma de jogar, e ao pé esquerdo, que é o pé do apoio, de onde vai dar aquela porrada com a perna direita dele e tal. Ele falou, cara, tava muito difícil para mim, e é por isso que ele parou. Então, a gente sabe que também o Adriano tem problemas psicológicos, né? Problema do pai dele e tudo mais. Só que o problema físico também pegou ele, Maurinho. E assim, eu tenho um negócio quando fala imprensa, porque assim, a imprensa brasileira, ela não pode ver ninguém se destacando. A imprensa brasileira, ela bateu em todos os ídolos. Todos. Eu não vi um assim que passou. O mais perto que passou, mas para mim não é ídolo, é o Kaká. Porque é o atleta de Cristo, ele não teve polêmica, nada. Mas assim, eu tendo a acreditar que o brasileiro, eu não sei se eu não conheço muito a imprensa mundial, mas o brasileiro, ele tenta fazer, ele tem uma inveja, né? Quando a imprensa critica o Adriano, é porque o cara que está escrevendo, ele queria ter sido jogador de futebol. E ele não foi. E ele tenta refletir no Adriano, o que ele não conseguiu. Porque esse cara sai da Vila Cruzeiro sem... Ele tinha a base familiar, tinha uma avó que apoiava, ele sempre foi muito grato à família, mas ele sai... E eu acredito que quando a gente faz esse julgamento pesado sobre o ser humano, é porque a gente está tentando refletir naquela pessoa que nós não fomos. Porque o Adriano, assim, ele não quis ser repórter. Ele quis ser jogador e ele conseguiu. O repórter, a gente aqui, com certeza, eu tinha o sonho de ser jogador de futebol. Claro. Com certeza. Mas assim, quando eu me perguntava quando eu criança, eu queria ser jogador de futebol, eu não queria ser outra coisa. Eu não queria ser outra coisa. Eu tentei jogar, todos meus pais não quiseram que eu fosse para frente. Assim, tudo bem, não deu. Mas eu queria que, tipo, fosse lá, tivesse feito E é muito difícil ganhar no futebol, é muito difícil ser alguém, né? O Adriano Imperador sai da Vila Cruzeiro, assim, a concorrência na base, os esquemas que tem com olheiro, até pedofilia que rola na base para você ganhar, tem muita coisa suja, né? E o Adriano, ele passa por tudo isso. Então, os repórteres nunca reconheceram isso. Sempre levaram assim do tipo, você tem que fazer isso, tem que ser o nosso herói que a gente não conseguiu ser, entende? É isso que eu penso. E aí a história a gente já sabe, né? Um cara que conseguiu ser ídolo em todos os clubes que passou, foi ídolo no São Paulo, foi ídolo no Corinthians, fez gols importantes em todos os clubes que passou, né? Levantou título onde passou. E é um cara aí, por mais que não tenha tido, igual você falou no começo, uma carreira brilhante, com uma certa longevidade, mas ele teve períodos de estabilidade que ele mostrou ser como camisa 9 imparável, né? Uma aberração quando se fala em fazer gol, né? Um monstro. A volta dele para o Brasil, né, como você falou depois, ali ele não tinha o tendão, né? Tinha feito a operação tudo, ele arrebenta no Flamengo. Sem dúvida. Bom, é isso aí. Agora, para encerrar, vou botar ele mesmo cantando a música que os caras fizeram para ele. E valeu, Maurinho, vamos lá. Falou, foi top. Obrigadão aí também por ter participado. Né? Da hora fazer esse vídeo. Bem mais legal que live.
Que confusione, sarà perché ci fermo un giocatore che viveva, mano, bate le mani e capote Adriano Lala. Olha aí, rapaz, é pra mim mesmo.